Hoje nós vamos estar ministrando uma palavra que é uma reflexão pura para nós. Eu gosto muito dessa história porque é a história de homens que foram honrados e aprenderam a viver processos, aprenderam a viver em meio às suas dificuldades. E através deste livro nós vamos aprender o que é ser moldado. Como é que uma pessoa é moldada? Como é que você foi formado, né? Como é que você foi constituído até aqui, né? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso e algumas coisas que, segundo a palavra de Deus, nós podemos mudar. E se você mudar essas coisas, você vai mudar tudo que está ao seu redor. Amém? E nós vamos ver por dois viés aqui, né? Duas maneiras de olhar. Nós vamos olhar a história de Daniel, o posicionamento que ele teve diante de um cativeiro, porque quando Jeremias está falando sobre, na casa do oleiro, né? Deus está falando através do profeta, que Deus queria moldar o povo, o processo da moldagem aconteceu. Só que a olaria de Deus foi a Babilônia, aonde Deus foi moldando as pessoas em 70 anos e eles aprenderam que não adianta se relacionar com Deus como se ele fosse um amuleto, um objeto que você manipula. Deus mostrou para eles, não é assim o relacionamento comigo. Por isso que é importante nós entendermos a palavra que nós pregamos aqui no domingo. Porque falou justamente disso. Deus quer é aliança. Deus não quer que você trate ele como amuleto. Deus quer uma aliança com ele. Amém? E nós vemos na história bíblica, todas as histórias mostram Deus fiel e o homem infiel. O homem é que quebra a aliança. Não existe uma aliança na Bíblia que foi quebrada por Deus. Amém? A aliança sempre foi quebrada por homens. E quero, em nome de Jesus, hoje, pregar uma palavra para você aqui. E eu poderia só ler textos. E a gente ir embora para casa já com as costas tudo marcado dos textos que a gente leu. De tantas coisas que tem para a gente refletir. Então vamos ver conforme o Espírito Santo vai falando aos nossos corações e as oportunidades que nós vamos ter de ir abrindo os textos. Mas tudo que eu vou pregar para você tem base bíblica. Amém? E se você tiver alguma dúvida, principalmente nos dias de hoje, nós precisamos ter muita base da palavra de Deus. A Bíblia, a primeira coisa, eu preciso perguntar para você, a Bíblia faz sentido para você? Amém? Você crê na Bíblia? É a primeira coisa que você tem que dizer para você mesmo. Se você crê ou não crê na Bíblia. Que nem dizia o nosso saudoso pastor François, tu crê? Amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, tu crê? Amém. Eu creio. Eu creio de uma maneira de olhar para ela e falar assim, eu creio tanto que ela é a palavra de Deus que eu vejo que eu não tenho condições de viver ela. De tão pequeno que eu sou. Eu sou barro. E o barro é frágil. Amém? O barro não é perfeito. Então, quando eu prego para você, eu não prego uma perfeição e não olhe para mim dizendo, esse apóstolo é perfeito. Não. Eu também sou barro. Amém? Somos barros. Estamos aqui na casa do oleiro e ele está nos moldando conforme a vontade dele através da própria palavra de Deus. Amém? E como já dito, se estamos num processo, significa que nós não somos uma obra acabada. Amém? Diga assim, estamos num processo. Amém? Então não quebra aí não quebra no processo. Diga para o irmão, não quebre no processo. Amém? Nós vamos ler aqui Daniel, capítulo de número 1. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Daniel, capítulo de número 1. Abre sua Bíblia comigo. Em Daniel, capítulo 1. Porque chegou o dia tão profetizado por Jeremias. Aconteceu. A boca de Deus falou através do seu profeta. E se cumpriu. Pessoas levantaram. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vamos ver reis, outros profetas, falando em nome de Deus, o que Deus não tinha dito. Porque gente, eu vou falar com o coração humano, tá? Com o coração humano, se você estiver enfermo aqui, tanto que eu te amo, se eu pudesse, eu colocava a mão na sua enfermidade e arrancava ela de lá. Por amar você. Por amar você, o meu coração querer você tão bem, meu irmão, eu queria abrir todas as portas para vocês, eu queria resolver o problema da família de vocês, queria resolver os problemas dos nossos filhos. Já pensou, gente?
Eu não queria cobrar nada, como não cobro nada para isso. Eu queria ir lá na sua casa e falar assim, olha, isso aqui está errado, aquilo está errado, olha, e resolver tudo. Eu queria olhar na minha casa e ver os pontos e pronto, resolvi tudo e ser aquele solucionador de todas as coisas. E só tem uma palavra dizendo assim, vai dar tudo certo. Já pensou que bênção? Acho que esse teria um monte de seguidores, hein, pastor? Aquele cara ali é bom, hein, Dani? Aquele cara ali, o seu pastor é top. Porque o pessoal pensa muito assim, né? O pastor chegou, ele resolve os problemas. Ele resolve. Eu me lembro de uma cena naquele filme Paulo de Tarso, que o soldado romano lá, que está cuidando, que é responsável da carceragem, fala para ele, eu fiquei sabendo que se você for lá orar, lá vai acontecer. Ele falou assim, não é assim não. Não é eu oro e acontece. Eu oro e Deus faz o que Ele quer. Pode ser que aconteça mesmo, né? E aí no filme eles trazem um enredo onde o Lucas, que é um doutor, né? O doutor Lucas vai lá e atende a filhinha do rapaz e a menina, ele fura a menina lá do lado, enfim, e a menina fica boa. É o enredo do filme. Mas é uma realidade. Eu não sou um guru. Eu não sou uma pessoa que o que eu quero Deus faz. Pelo contrário. Eu sou simplesmente aquele que vai e faz o que Deus quer. É assim que funciona. E nós vemos nos contextos aqui que Jeremias passa, que os profetas levantam e dizem assim, não, vai dar tudo certo, não vai acontecer cativeiro nenhum não, vai ser bênção para a sua vida. Aí o povo, quem não quer, gente? Se eu disser para você que vai dar tudo errado, e outro disser para você que vai dar tudo certo, em qual que você acredita? Naquele que diz que vai dar tudo certo, que é o que eu quero. Não é? É o conhecido viés de confirmação, é o que eu quero, é o que eu mais quero, né? Então eu vou acreditar naquele ali, eu não vou receber aquela palavra, eu não vou receber não. É justamente isso que faziam no período que Jeremias profetizava. Haveria o cativeiro. Não vai ter, vai ter. Porque quando Deus diz, Ele vai cumprir. E principalmente o cativeiro aconteceu porque o povo não se arrependeu. O povo não mudou suas ações. Eles achavam que Deus abençoaria eles fazendo o que eles quisessem. Esse é o grande problema. Aconteceu o cativeiro, o povo é levado cativo, e a primeira leva cativa que vai para a Babilônia são os príncipes do povo de Israel. São os nobres. E esses nobres, dentre eles está esse homem chamado Daniel, no qual está esse livro que nós vamos estar lendo. E nós vamos trabalhar o primeiro capítulo, né? Não trabalhar ele todo, mas pegar umas verdades para a gente aplicar na nossa vida, como é que Deus usa os processos de moldagem, como é que nós somos moldados. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse, diga comigo, a cultura. Amém? A cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles estavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não
contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros, jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? Uma história conhecida, né? Creio que já preguei muitas vezes ela, li ela muitas vezes e gosto de ler e pregar um monte de vezes. Porque fala de coisas tremendas para nós. Nos revela como ser moldado. Nos revela sobre identidade. Nos revela como ser honrado em meio a situações de caos, onde nós não vemos saída. Histórias bíblicas que nós vemos aqui, pessoas que tiveram a sua identidade intacta. E para chegar na conclusão da sua identidade intacta, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre como nós somos formados. No ventre da nossa mãe? Não. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre cultura, sobre sociedade, sobre identidade, sobre valores, sobre costumes, sobre hábitos, porque essas coisas determinam a nossa vida. Amém? Nós vamos aqui ver algo que eu separei aqui para vocês, que nós podemos nos dividir só a nível de compreensão em 5 partes, para a gente refletir um pouquinho. Que nós somos seres biológicos, amém? Nós somos corpo. Nós temos necessidades normais como qualquer outra pessoa tem necessidades. Nosso corpo, ele se relaciona com esse mundo físico através dos 5 sentidos, amém? Às vezes acontece de não ter um sentido, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela é cega, mas ela tem uma audição muito aguçada, né? Por exemplo, você vê que até mesmo pessoas que trabalham com massagens terapêuticas, a melhor pessoa para fazer a massagem é uma pessoa cega. Por quê? Porque o tato dela é diferente. É interessante que o nosso cérebro lê até mesmo o nosso tato. Por isso que o tato, né, quando uma outra pessoa te toca, quando outra pessoa faz a massagem diferente. Você podia fazer massagem você mesmo, não é? Mas quando outra pessoa vem e faz a massagem, não é legal? Não é uma benção? Ainda mais se é profissional. Lembro que uma vez, na empresa lá que eu trabalhava, o pessoal estava fazendo evento, aí tinha um pessoal lá, chegou uma chinesinha assim e falou: deita aí que eu vou fazer a massagem. Irmão, eu queria sair correndo da maca. Mas doía muito, gente, doía muito. Tá, todos nós temos isso. Só que também nós temos um mundo interior, que a gente conhece como psique. São as nossas vontades, nosso jeitão de ser, o nosso sentimento que existe dentro de nós. Isso tudo também vai se relacionando com o mundo exterior. Mas uma coisa interessante, não querendo fazer aula para vocês aqui, e nem estou pensando em psicologia, nem nada disso, nem em sociologia, mas só para a gente entender
como nós somos, nos tornamos quem nós nos tornamos hoje aqui. E vocês vão ver que tem sentido o que eu estou dizendo para vocês. Outra coisa também que nós somos é o lado sociológico da coisa. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em sociedade. Nós somos pessoas que andamos com outras pessoas, né? Por exemplo, Bielzinho, logo mais, dia 24, é isso? Já está programado aí. Bielzinho vem dia 24. Aí o Bielzinho vai vir aqui na igreja sozinho, porque já nasceu crente, né? Ele vai vir aqui falar, apóstolo, você é meu pai, meu avô espiritual aqui, então estou aqui, vem cá. Eu vim aqui entregar minha vida para Jesus, porque minha mãe me ensinou isso daí e tudo mais. Ele vai fazer isso? Não vai fazer isso. Não estou querendo defender uma ideia de um filósofo chamado John Locke, que ele diz que nós somos uma folha em branco. Eu posso até dizer que nós somos uma folha em branco, mas na minha linguagem nós somos uma folha em branco amassada, né? É uma folha em branco que a gente já nasce com os traços do pecado. Amém? Biblicamente é isso. Para o cristão é isso. Nós nascemos com a marca do pecado. Mas nós somos, quando crianças nascemos, Bielzinho vai vir, como um pecador que não é consciente. Amém? Mas quem é consciente de que é pecador aí hoje? Tem consciência? Então nós temos consciência. Já o Bielzinho não vai ter consciência. Só que o Bielzinho, ele vai passar por algo que você e eu nós passamos. Que vai passar pelo meio da sociedade. Ele vai ser criado pela Jaiane, pelo Alex, vai ser criado nos caminhos do Senhor, amém? Né? Vai estar correndo aqui com a gente, vai estar na igreja dele, vai aprender os valores. Mas ele nasceu sabendo de tudo isso? Não, ele vai aprendendo. Depois ele tem o momento dele na escola, a interação dele com as outras crianças. Eu estava vendo, para você ver, as coisas a gente fica notando. Nesse final de semana, no domingo, eu estava lá no evento de judô, Carlos, e estava tendo as criancinhas assim, lutando lá com outras criancinhas assim. Nem alcançava a perna da outra, estava lá querendo pegar assim, mexendo, sabe? Aí eu falei assim, Jesus. Mas as crianças estavam aprendendo a se defender, as crianças estavam aprendendo a lutar pelo seu espaço, a ganhar, e todo mundo ganhou uma medalhinha ali, né? Mas quem estava em cima para querer defender o filho? O pai desesperado, não podia encostar a mão no filho. Eu via que tinha uma menininha lutando com uma outra menina assim, e a mãe, olha pra cá, filho, mas deixa a menina lutar, meu. Como que vai posar pra foto? Ela tá lutando, deixa a menina lá. E a mãe ali, com aquela super proteção, ai meu Deus, meu filho, ai meu Deus, eu pensei, meu Deus, você tem que deixar os pais do lado de lá. Por quê? Às vezes nós reclamamos dos nossos filhos, do jeito deles ser, mas quem é que cria os nossos filhos? Nós. Então, se você quer saber um pouco da sua casa, olhe para quem? Para quem? Seu filho. E ainda mais eles, irmão. Você quer saber da sua vida mesmo? É só catar aquelas crianças ali e falar assim, vamos trocar ideia aqui comigo. Não é assim, cara? Vamos conversar um pouquinho aqui comigo. Aí começa, não, minha mãe? E eles são sem filtro. Fala ou não fala, gente? Fala. Só que aquele ser humaninho está sendo formado dentro de um lar. Os valores dos pais, ele não nasceu sabendo daquilo. Ele vai crescendo, aprendendo, e ele vai tendo a cultura do lar dele. Depois, ele vai tendo a cultura da escola dele. Daqui a pouco, ele vai tendo a cultura do Brasil. Ele vai tendo cultura na organização que ele for trabalhar. Ele vai sendo, vamos colocar assim, influenciado, atravessado por um monte de coisas. Os amiguinhos dele, a igreja que ele frequenta. E daqui a pouco, nós vamos ver o Bielzinho, já pensou? Com 20 anos de idade, para sentar aquele ser humano, ele se formou. Mas o que formou ele? Foi justamente todo esse contexto que ele viveu, essa cultura que influenciou ele. Amém? Estamos juntos? Glória a Deus. Só que a sociologia é a parte das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Só que o ser humano também ele é cultural. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta na criação humana. Ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais
o conhecimento adquirido a partir do convívio social, só o homem possui cultura. Essa é a ideia da sociologia. Só que também hoje já é admitido, nós estamos falando de ser cristão, embora envolva. Mas o ser humano, ele é potencialmente espiritual. Se ele não adora a Deus, ele adora alguma coisa. Ele sente essa necessidade de adorar. Ele tem um senso, por exemplo, de perfeição. O que você conhece na sua vida que é perfeito? Não é? Por exemplo, na época de senhores feudais, um costume daquela época, uma mulher magra, ela é um exemplo de perfeição? Nada. Mulher magra é desprezada. Tem as magricelas aí que hoje falam, nossa, eu estou na moda. Naquela época, olha, você não serve não, porque você não é parideira. Você não aguenta parir, né? Você não vai ter o filho, você não tem saúde para ter um filho. Não era assim? Era um outro contexto. Agora o pessoal tem que ficar, né? Agora tá bonito, tá magro, não sei o quê. Eu tento lutar por esse negócio, assim, não estou levando muito a sério, né? Tem que ficar magrinho, é uma luta esse negócio. Mas uma cultura que foi colocada para nós hoje, né? Não estou falando de saúde, porque tem gente que está mais gordinho, mas ainda tem saúde. Tem gente magra que está derrubado, faz o exame de sangue, está zoado, irmão. Você não acredita. Você é magro feito uma vara de miratripa. E você está com colesterol alto? É assim ou não é? Sim ou não? Não é, Xandro? Cadê o Xandro? Xandro, não é assim que acontece às vezes, Xandro? Você que trabalha na área da saúde? Às vezes você vê pessoas, você fala assim, essa pessoa está derrubada. Vai fazer exame, você faz o exame da nutricionista, aí você está tipo com 40, você vai fazer exame, a pessoa fala que você tem 40 na sua idade, mas você está com 60 de saúde. Quem já fez esse exame? Pelo menos. Aí você fala, puxa vida, né? Mas assim, culturas. Mas espiritualmente a gente procura essa perfeição, a gente procura um sentido para a vida, a gente sente falta de algo e procura esse algo. Aí várias religiões. É o lado espiritual do ser humano. Amém? E nós temos para nós que o ser humano, ele se encontrou espiritualmente quando ele encontra a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Dito isso, o que eu estou querendo chegar com essa história aqui? A ideia de Nabucodonosor, quando ele pega esses homens, que já não são mais crianças, mas são jovens, ele vê nesses jovens a oportunidade de mudar, de moldar eles, segundo a cultura da Babilônia. Esse é o grande problema para nós, que nós nos esquecemos que fomos moldados por uma cultura. E quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com toda essa cultura. Aí nós chegamos na igreja com os nossos valores, com as nossas ideias, e essas ideias não nasceram lá no ventre da sua mãe, essas ideias foram atravessadas por causa da sua família, por causa da escola que você viveu, por causa do mundo que você está vivendo, essas coisas começaram a influenciar a sua vida. Amém? E formaram, vamos se dizer assim, a sua identidade de quem você é hoje. Às vezes tem coisas que você é que é culpa dos seus pais, da sua criação. Mas muitas coisas também é culpa sua, porque foram coisas que você decidiu. Amém? Sim ou não? Nós vemos aqui nessa palavra que o Nabucodonosor vai dizer o seguinte: pega esses rapazes e ensina para eles a cultura da Babilônia. Compra eles, traduzindo para vocês, compra eles, jovens, coloca eles na minha academia, coloca eles na minha faculdade, coloca eles para aprenderem aquilo que eu quero, porque eu vou moldar o caráter deles. Se eu mudar a cultura deles, se eu mudar o valor deles, eu vou descaracterizar eles da identidade que eles tinham como judeus. É uma estratégia de guerra. Amém? Só que esses 4 rapazes dizem o seguinte: você pode trocar o meu nome, mas você não troca a minha identidade. Quando eles trocam o nome
desses 4 rapazes, ele troca por nome de deuses que eles acreditavam. Mas esses próprios rapazes dizem assim o seguinte: eu não vou me contaminar. Eu posso estar aqui cativo, mas eu não vou deixar a cultura de vocês tirar a minha cultura. Eu não vou deixar, só porque eu aprendi a cultura de vocês, eu aprendi como é que vocês falam, eu aprendi como é que vocês vivem, que eu vou viver da mesma maneira. Eu vou viver de uma maneira diferente. Você não vai tocar na minha identidade. Eu aprendo com isso que se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que ver qual a cultura que eu tenho. Às vezes nós trazemos a cultura da nossa casa, a cultura dos nossos pais, que muitas vezes viram como que impedimentos do nosso crescimento. Às vezes nós olhamos para dentro de casa e vemos muitas vezes palavras que nós ouvimos e que nos travam. Ou às vezes vemos situações que nos passam informações para um relacionamento com outra pessoa lá na frente. Uma menina vem do relacionamento do pai com a mãe, o referencial que tem, e do menino também. Ou seja, nós estamos formando caráter, nós estamos formando pessoas, nós estamos dando informações para essas pessoas. Amém? Vocês estão comigo no raciocínio aqui? E é preocupante, porque para os dias de hoje, nós como cristãos, estamos sofrendo justamente isso, esse choque de cultura. Mas que cultura, apóstolo? A cultura dos céus e a cultura da terra. E aí o que acontece? Ao invés de permanecermos íntegros e nos valores do céu, acabamos sendo engolidos muitas vezes pela cultura da terra, falando de céu. Amém? Eu tenho alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o texto que eu gostaria de compartilhar é o de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é muito conhecido de todos nós. Romanos 12. Vamos abrir para não perder o costume. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não tomem forma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se estamos falando da casa do oleiro, estamos falando que nós somos modelados por uma cultura e por uma sociedade, nós precisamos então agora inverter esse papel e nascendo de Cristo, nascendo em Cristo, nascendo de novo, como vocês já ouviram várias vezes, agora nós recebemos uma nova cultura que nos molda segundo a vontade de Deus. E essa cultura é a cultura do céu. Amém? Por isso que ele está dizendo, não vos amoldeis ao mundo. Talvez para você não faça tanto sentido assim, mas eu acho que algum sentido vai fazer. Mas se você olhar para o que estão fazendo com, entre aspas, a igreja, aí você vai entender qual é a cultura que está querendo dominar ou sobressair a verdade das Escrituras. Amém? Vocês estão comigo? Está na casa do oleiro aí, amém? Olha, Paulo, ele trabalhou a cultura em Romanos. Paulo, ele trabalhou a cultura romana e disse que não deveríamos copiar isso. Paulo, ele trabalhou a cultura romana. É interessante que as Escrituras, exemplo, o livro de Romanos, que a gente estudou tanto tempo aí, tantas vezes de terça-feira, foi escrito por Paulo num contexto que historicamente você vai ver que é uma realidade. Eu não quero bater em pontos, senão ficaria longo.
mas você vai entender em termos gerais. Quando nós lemos a sociedade romana, de Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 16 ao 32, é uma sociedade que, biblicamente, é condenada. Amém? A cultura dela é condenada. Não é que as pessoas devem ser condenadas, mas é que a cultura leva as pessoas à condenação, porque a cultura está influenciando as pessoas, e essa cultura está entrando nas igrejas de Roma, e por ela estar entrando na igreja de Roma, Paulo escreve dizendo, não deixe essa cultura entrar, porque se nós abraçarmos essa cultura, nós seremos dignos de condenação. Amém? Vocês estão junto comigo aqui no nosso pensamento? E se você for ver historicamente, se a gente estava falando sobre isso, historicamente, esse momento que nós vivemos hoje, de inclusão e tudo mais, era uma coisa que já existia lá atrás. Dentro de Roma, as festas que aconteciam, não era nada novidade. Dessas coisas que a gente fica assim, estupefato, que fala, de queixo caído, boca aberta, e você fala, meu Deus, é o final dos tempos. Não é assim que muitas vezes fala, não, é uma cultura. É a cultura de que você pode ser o que você quiser. Já que, por exemplo, nós nascemos, e nós, na verdade, não somos nada, e nós somos aquilo que as pessoas disseram, chega uma hora que a gente decide o que a gente quer, e não vou ser aquilo que disseram que eu tenho que ser. Eu tenho liberdade de ser aquilo que eu quiser, ok, mas existe uma cultura. E essa cultura influencia. E essa cultura tem influenciado nas escolas, tem influenciado os nossos filhos, tem influenciado na sociedade em todos os lugares. Que cultura é essa, apóstolo? Leia lá comigo Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 32. Você crê na Bíblia? Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, no qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Cultura. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de todas injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Cultura. É a cultura que está moldando pessoas.
Aí a gente olha assim e fala assim, apóstolo, nós estamos na casa do oleiro, nós estamos com uma palavra falando sobre ser moldado por Deus. E é uma palavra que talvez para você vai ser uma aula, mas é uma aula que leva você a uma reflexão do que é ser moldado segundo a vontade de Deus. Paulo ele não disse lá em Romanos 12, eu rogo-vos que entregueis os vossos corpos para honrar a Deus e não tomem forma, não sejam moldados conforme a cultura do mundo. Amém? Quem está comigo dá um glória a Deus. Eu acho que depois você vai estar refletindo bastante nisso. Quando o Nabucodonosor está dizendo, eu vou mexer na identidade desses caras e eu vou ensinar para eles, eu vou mudar todos os valores, porque se eu mudar a cultura deles, mudar o costume deles, eu faço deles um monte de gente da Babilônia. São jovens. Eu posso moldar eles. A gente mais velho, a gente é tido como fundamentalista. Nós, mais velhos, somos tidos como arcaicos, como velhões, pessoas retrógradas, né? Pessoa que ficou lá atrás. A gente precisa contextualizar tudo. Essa própria ideia do John Locke, ele é um liberalista, né? Então, assim, as coisas não fazem muito sentido para hoje, né? Um liberalismo teológico, um liberalismo religioso. Então, as coisas podem ser do jeito que os seres humanos querem. E Paulo está dizendo, não, não é. Isso é questão de cultura. É a cultura do homem da terra que está influenciando o homem e não é a cultura do céu. E nós entendemos que nós devemos ser influenciados pela cultura do céu, porque nós agora temos uma nova identidade. Eu não estou dizendo da identidade antiga, nós temos uma nova identidade. Amém? Que identidade é essa, apóstolo? Abre lá comigo em Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Olha só, você crê nessa palavra? Diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, cultura, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, cultura, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem está entendendo, diga misericórdia. É isso que Deus teve de nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, é uma ação de Deus que você não conseguiu pagar, é um favor de Deus para você e para mim. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vai para o versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tínhamos uma cultura, agora nós temos uma outra cultura, a cultura do céu para a nossa vida. Amém? Mais um que eu queria ler com vocês é Colossenses capítulo 3. Ele faz um questionamento aqui. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, cultura, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cultura do céu. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas coisas atraem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas, antigamente vocês andavam, em outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Palavra do nosso Senhor. Como a gente tira essas coisas, pastor Vitor? Dá para tirar? Não dá para a gente tirar. Preste atenção numa coisa para a gente deixar esse raciocínio. Se nós não mudarmos essas áreas, estaremos corrompidos e não conseguiremos mudar nada na nossa vida. Às vezes, a gente cresce não só em questão de pecado, mas tirando um pouco disso, a gente cresce com crenças limitantes. Existem crianças que se tornam jovens limitados, porque eles não se sentiram apoiados pelos seus pais. E não eram as coisas erradas, não tem coisas boas. Às vezes palavras que receberam dentro de uma cultura. Já viu pessoas que elas estão num determinado lugar e elas são engolidas por aquela cultura, elas não conseguem sair daquele contexto? Às vezes eu falo isso, um dos maiores projetos que eu tenho no meu coração da gente conseguir fazer é você pegar justamente esses jovens que estão de 15, 16 anos em diante e fazer que eles tenham autonomia na sua vida. E a parte mais difícil, por quê? Porque eles já estão com a cultura enraizada neles. A gente pega crianças para fazer o trabalho com elas, nós vamos limpando elas desde pequena. Eu estava conversando com as meninas esses dias, aí eu falei sobre isso. Que o nosso desejo de trabalhar com as crianças
é fazer com que elas se tornem melhores adultos no futuro. Se nós conseguirmos cuidar delas nos processos da vida dela, na infância, cuidar dela como criança, e elas conseguirem entrar nas verdades da palavra de Deus, isso vai fazer sentido para ela como o jovem, como o adolescente. A gente tem essa dificuldade hoje como cristãos, com os nossos filhos, de ensinar para eles e falar assim, olha, essa cultura não é a cultura de alguém do céu. Essa cultura não tem a ver com uma pessoa salva. Essa cultura não é a cultura que você tem aprendido na igreja. Essa cultura não é a cultura que você aprende na sala, as crianças. A gente tem a dificuldade porque os jovens estão na igreja ouvindo uma cultura de céu e vivendo uma cultura da terra na escola, nos seus outros ambientes. Nós temos um grande desafio. E não podemos fechar os olhos para essas coisas. Por quê? Porque nós primeiro precisamos ser influenciados por essa cultura do céu, para depois passarmos essa cultura para os nossos filhos, passar essa cultura para as pessoas que estão à nossa volta, porque a cultura da tua casa vai influenciar o teu filho. Sim ou não? Estou no raciocínio correto aqui? Quando você senta para conversar com os nossos adolescentes, você senta para conversar às vezes com as nossas crianças, tem coisas que eles estão tendo que enfrentar lá fora e a gente está aqui dentro pensando, ai, está tudo certo, é só adorar. Aí sim, nós temos que nos posicionar com a cultura que nos influenciou, a cultura do céu. Isso sim tem que haver posicionamento como servos de Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que justamente esses 4 rapazes não poderiam ser outros. Porque eles decidiram falar o seguinte, eu vou ser diferente em meio a essa sociedade. Meu Deus do céu, como é bom você ver jovens que decidem ser diferentes em meio à sociedade. Mas eles precisam ter muita raiz para ser diferente. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam de muita raiz. Nós precisamos, adultos, de muita raiz para não sucumbirmos a uma cultura da terra. E permanecermos fiéis a uma cultura do céu. Amém? Isso é moldagem. A gente não pode pensar que a gente vai ficar na igreja levantando a mão para o céu e dando glória a Deus que está tudo certo. É preciso a igreja ser militante, mas é militante nesse sentido. Evangelista, nesse sentido. Eu não estou dizendo de odiar pessoas, porque a igreja não é chamada para odiar, a igreja é chamada para amar pessoas. A igreja é chamada para acolher, incluir pessoas. Não é para julgar pessoas, porque do lugar que nós estamos olhando daqui, nós saímos de lá. Então não é um lugar para julgar, mas é um lugar para amar, mas não é um lugar para se corromper, é diferente. É tipo, eu já estive aí, agora eu estou aqui. A minha cultura mudou, porque a gente pensa só em cultura, tipo, eu vou ter uma cultura que meu pai não era empresário, agora vou ser empresário. Eu não conseguia, meus pais não conseguiram comprar casa própria, mas agora eu vou comprar minha casa própria e conseguir. Legal, mas eu estou dizendo de cultura do céu que você decidiu que você vai ser diferente. Você vai andar na contramão. Precisa ter muita raiz. Precisa estar muito alicerçada. E às vezes nós vemos a igreja ficando feliz com os movimentos, mas sem raiz. Sem raiz. Meninice. A proposta de Efésios capítulo 4, versículo 11, a proposta, e isso é para nós, viu, pastor? Do apóstolo, do pastor, do mestre, do evangelista e do profeta, é uma só. Os 5 têm uma única função. Pergunta assim, qual? Pergunta forte, qual? Responda. Mas eu não vou dar minha opinião, porque aqui não tem nada da minha opinião. Minha opinião não vale nada. Diga assim, a opinião do apóstolo não vale nada. É a palavra, né? Pode falar mesmo, menina. Eu ouvi daqui, viu, minhas adolescentes? Eu ouvi, Eu ouvi você dizendo, não vale nada, né? Não vale. Mas a palavra de Deus vale, não vale? Então abre aí em Efésios 4:11, que é essa que vale. Sexta-feira a gente conversa na sala de aula.
Ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, infantis, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o trabalho dos 5 ministérios? Edificar pessoas. Se os 5 ministérios não trabalhar para edificar pessoas, não está prestando serviço para o corpo de Cristo. Se o profeta profetiza segundo o seu próprio coração, não está prestando um serviço a Cristo. Se o apóstolo prega uma coisa só para encher a igreja, só para agradar o coração dos outros, não está fazendo a vontade de Deus. Se o pastor não cuida de vidas, se não edifica vidas, se não se dedica para vidas, se não sacrifica por vidas, se não ensina a palavra de Deus para vidas, é um desserviço. O trabalho dos 5 ministérios é edificar a igreja de Cristo. Como indivíduos e como coletivo, pessoas que abriram seus corações e disseram, pode vir a cultura do céu para a minha vida. O maior desafio na casa do oleiro para nós é, deixa eu moldar vocês do jeito que eu quero? A gente diz, sim, Senhor, mas nós precisamos ser moldados e ter uma raiz como esses homens. Apóstolo, como que era a raiz desses homens? Só para a gente fechar o raciocínio. Eles não foram contaminados pela cultura de Babilônia. E Babilônia, aprenda que é um sistema. Babilônia é uma cultura. A cultura de Babilônia, ela vem desde Gênesis. Como assim, apóstolo? Quando eles se espalharam pela terra de Sinar. Nós vemos que é uma cultura de confronto a quem? A Deus. Eles decidem edificar o quê? Uma torre. A conhecida Torre de Babel, onde ninguém se entende, porque eles queriam confrontar quem? Passou de indivíduo para a sociedade que se une contra a autoridade do próprio Deus. Quem está entendendo? Essa Babilônia, sistema, continua existindo até em Apocalipse. Quando cai a Babilônia, a prostituta, tudo isso tem a ver com o sistema. Quando Jesus está falando, vocês não são do mundo, ou seja, vocês não pertencem a essa cultura. Sai daí, você não pertence a essa cultura. A sua cultura é do céu, o seu valor é outro, o seu chamado é outro, filho. Amém? O seu chamado é ser influenciado pelas escrituras. O seu chamado é ser influenciado pelos valores do céu. Apóstolo, mas olha, é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que seja difícil, Deus vai honrar os seus fiéis. Como, apóstolo? Tinha que ser esse cara. Diz a palavra de Deus que esse mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, um dia na sua insanidade ele diz, vou levantar uma estátua. E dizem historiadores que essa estátua era a estátua com a imagem dele. E ele diz o seguinte, quando acontecer a bagunça toda, quando começar os sons, chamando, convocando o pessoal para adorar, toda a Babilônia, todos que estão aqui, todos os servos, todos os escravos, todos da Babilônia, todos que vieram cativos de Israel e de outros lugares, vão se dobrar diante dessa estátua e adorar ela. Aí começa o forfé todo. E toca a gaita, e toca o pandeiro, e toca o violão, aquele carnaval. Venham adorar! Aí os caras falam assim, os caguetas foi falar. Tem uns caras do povo de Israel que diz que não aceita a sua cultura. E se eles não aceitarem a cultura conforme o que o senhor disse, vamos jogar ele lá na fornalha. Como que é?
não aceitam a minha cultura? Traz eles até aqui. Diz a palavra de Deus que o rei pergunta: Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 lindos meus, eu honrei vocês, coloquei vocês como governadores, e vocês não querem me honrar? Vocês vão afrontar a minha cultura? O que os jovens disseram? Querido, não sei se é afrontar a sua cultura não, mas que a gente não vai adorar, não vai, porque a nossa cultura diz: não adorarás outros deuses. A nossa cultura diz: não se dobrem diante de homem algum, nem de ninguém. Por quê? Porque somente a Deus adorarás. Eu não vou me dobrar diante de você. Eu não vou adorar você. Eu não vou adorar a sua imagem. Se você não fizer isso, te jogo dentro da fornalha e mato você. Ele falou assim: aí já é um problema seu e de Deus, porque se Deus quiser tirar a gente de lá, ele tira. Se ele quiser deixar a gente morre tostado, mas não nega a nossa fé. A cultura do céu está em mim. E ninguém tira isso. Então, já que é assim, aquece o fogo mais aí. O cara que está aquecendo o fogo morre, torrado. Amarram os 3 e jogam lá dentro. De repente o rei olha. Ué, a gente jogou 3, tem 4. E o 4º homem da fornalha é semelhante ao filho dos deuses. Tem alguém diferente lá. Os 4 saem. E aí ele tem que dizer: não existe Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus quis livrá-los. Mas se Deus não livrasse, o que aconteceria com eles? Eu viro churrasco, não tem problema. Eu não amo a minha vida mais do que ao meu próprio Deus. Eu mesmo não sou o meu Deus. A minha satisfação não sou eu mesmo. A minha satisfação é ser fiel àquele que me chamou. A cultura do céu está impregnada em mim. Como Jesus ensinou que a farinha, quando ela junta com o fermento, não no lado pecaminoso, mas o fermento falando da palavra de Deus, quando a farinha junta com o fermento, como é que a gente faz para separar? Como que faz, irmã Vânia, só que gosta de fazer um bolo? Peguei a farinha, joguei fermento, como que eu faço para separar ela? Não tem como. Quando vem o reino de Deus e se junta a nossa vida, não dá mais para separar, não tem como mais separar você. A cultura tomou conta da sua vida. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Abandono os meus pecados, me arrependo, me cubro do sangue de Jesus Cristo. O problema não é o que foi feito, o problema é o que nós continuamos fazendo. É diferente. Amém? Mas tem outro também. Esse daí foi, quem diz o pessoal, é afrontoso. Esse é afrontoso. Né, pastor Vitor? Ele foi afrontoso. Os caras olhando para Daniel falaram assim: esse cara é íntegro, mano. A gente não consegue pegar esse cara de maneira alguma. O cara é fiel a Deus. A gente precisa dar um jeito de pegar esse cara. O cara ama muito ao Deus dele. E se a gente não fizer uma tramóia para pegar ele na lei do Deus dele, aí vai dar ruim. Eles vão até o rei e dizem assim: ó rei, seguinte, faz um decreto aí, ó, que ninguém vai adorar outro Deus e tudo mais. E Daniel fica sabendo. O que ele faz? Ele abre a janela dele para todo mundo ver. Mas ele não fez aquilo naquele dia. Ele fazia isso 3 vezes ao dia. Era o remédio dele. Ele orava no café da manhã. Sabe lembra aquele louvor? O pessoal das antigas vai lembrar desse. Eu quero a Deus. Ele cantava no café, no almoço e no jantar, lembra? Hora da manhã, janela para Jerusalém. Ah, Senhor, que saudade eu tenho de Jerusalém. Que saudade do teu templo, que saudade da adoração. Estou na Babilônia, mas o meu coração está em Jerusalém. Aí o pessoal fala assim: já achamos, vamos pegar ele. Ele abre e ora as 3 vezes. E aí os caras vão lá e falam com o rei. Aí o rei fala assim: mano, entendi. Fizeram uma trama para ele. Fizeram uma trama para um homem que eu amo. E aí trazem ele. Ó rei, você não pode voltar atrás. E o rei, com lágrimas nos olhos, diz:
Eu não posso voltar atrás, Daniel. Mas você é um homem muito amado. Eu vou ter que cumprir a sentença. Os homens pegam ele, jogam na cova, deixam ele lá, falam assim: vencemos Daniel. O rei jejua. E ele desesperadamente no outro dia corre até a porta e grita: Daniel, o teu Deus, a qual tu serves, pôde te livrar. Ele disse: vive, ó rei, o meu Deus viu a minha integridade, o meu Deus viu a cultura que me influencia e ele me livrou. Os meus estão todos dormindo aqui, rei. Tira a pedra, arranca esse homem de lá e joga os outros lá dentro. Eu não estou nem preocupado com os outros que foram jogados, não. Glória é que os caras foram jogados, meus inimigos. Não é esse sentimento, a gente às vezes tem um sentimento errado. Os meus inimigos vão ter que ser devorados pelos leões. Isso é triunfalismo, irmão. A glória está. Deus olhou para Daniel e viu integridade nele. E aí ele sai. Reinos passaram e Daniel foi íntegro e Deus o honrou em todos os reinos. Reis passam, mas os fiéis do Senhor são sustentados pelas suas próprias mãos. Quem está entendendo pode dar uma glória a Deus. Isso é cultura. Eu preciso ser influenciado por essa cultura. Eu preciso. Jesus, quando nós lemos Mateus 5, 6 e 7, é a cultura do reino. Qual é a cultura do reino? Amem os vossos inimigos. Por isso que aí tem um pessoal que ia brigar comigo aí hoje, né? Ame os vossos inimigos. Eu não vou amar, eu não tenho condições de amar, né? Assim, Fátima, eu não tenho condições de amar. Não, eu não vou perdoar, não. Que eu sou obrigado a isso. Tu é crente? Sou. Quem é o cristão da história? Então você tem que perdoar 70 vezes 7. Eu não vou amar aquele ali, eu não vou perdoar aquele, eu não sou obrigado. Isso é cultura do mundo. Olho por olho, dente por dente, é a cultura do mundo. E a cultura do céu é: dê a vida pelos vossos inimigos. É cultura. A gente não está falando só cultura, que às vezes a gente fica lutando contra o pecado, é isso, aquilo outro, aquele é escandaloso, irmão. E aquelas coisinhas que a gente guarda dentro da gaveta que são pequenas, e a gente diz: não tem problema, é cultura. A cultura do céu é diferente da cultura da terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Senhor, eu quero ser moldado. Eu entendi a sua palavra. Eu quero ser um vaso moldado segundo a sua vontade. Somente transformando a nossa cultura, mudando a nossa cultura. A Kelly estava ministrando aqui que nossas lamparinas, né? Como é o louvor que a gente fala? Minhas lamparinas estão acesas. Nós somos sal, nós somos luz. Esse é o chamado, é a cultura dos céus para nós. A cultura do céu nos perdoa dos nossos pecados e diz: você não precisa viver essa cultura. Você pode viver a cultura dos céus para você. Não se preocupe, Deus cuidará de ti. Amém? Quem entende a palavra do Senhor? Isso, tudo que eu falei é nascer de novo. Paulo disse lá em Colossenses: se vocês conheceram Cristo, se realmente vocês tiverem encontro com Cristo, essa cultura faz sentido para vocês. Nós não devemos nos entregar àquilo que não é a cultura do céu. É o desafio para mim, é o desafio para você. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Eu citei algumas referências bíblicas, fiz a questão de ler algumas coisas. Quem diz o pessoal, para não ficar nas minhas palavras, ficar nas palavras de Deus, nas quais eu sou embaixador em cadeias, assim como cada um de nós. Temos um grande desafio, que nós possamos cumprir o nosso chamado e deixar a cultura do céu nos influenciar. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: que cultura te influencia?
só isso que nós precisamos raciocinar. Se hoje você sair daqui tão moído como eu fico feliz da vida. Amém? Porque eu fico feliz. A minha alegria não é quanto glória nós damos. A minha alegria é quanto essa palavra moe a gente. Porque Deus quer transformação. Deus não quer impostores. O impostor que vive em nós é aquele que mostra um triunfante. Uma pessoa perfeita, que não falha. Esse é impostor. Deus está querendo falar com quem você é de verdade. Às vezes a gente não chega assim, estufa o peito e diz assim, não, Senhor, eis-me aqui na tua presença. E Deus falou, não, isso daí eu não quero não. Eu quero falar com esse outro. O que é você de verdade. Que está vivendo uma outra cultura. Que eu quero transformar a sua vida. Não apresenta impostores, apresenta quem você é de verdade. Deixa essa cultura influenciar você. Deixa essa cultura influenciar a igreja, influenciar a tua casa. Eu peço a Deus que nessa noite nós possamos ser verdadeiramente influenciados por essa cultura. Não temas dificuldades, não temas lutas. Deixe a cultura do céu influenciar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Levante as suas mãos para orar ao Senhor. Faça a sua oração. Coloca o teu coração no altar do Senhor. Entenda essa palavra que é de amor, que é de moldagem na nossa vida, que é para consagração do nosso ser. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela não é condenatória, ela é salvífica. Jesus mesmo disse, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar as pessoas. Hoje essa palavra é uma palavra de salvação para mim e para você. Espírito Santo de Deus, eu ministrei a tua palavra. Senhor, vem, fala aos nossos corações, Senhor. Eu não estou pregando uma palavra de julgamento, eu não estou pregando uma palavra de condenação, eu estou pregando uma palavra de salvação. Senhor, estamos aqui na casa do oleiro e foi encontrada em nós impurezas e o Senhor não desistiu. Por isso nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, a verdade das tuas escrituras, Senhor. Pai, quantas vezes nós olhamos para a tua palavra e, Senhor meu Deus, que mostra a realidade de quem nós somos, como um espelho nós nos vemos e nos vemos deformados, incapazes, Senhor meu Deus, todo sujo, em pecado, contrário à tua cultura, Senhor. Mas eu quero te pedir hoje, Senhor, como nós não conseguimos, age em nosso favor. Senhor meu Deus, nos enche da tua presença de uma tal maneira, Senhor, que nós possamos expressar a luz que o Senhor colocou em nossas vidas. Nos enche de uma tal maneira que nós possamos vencer os nossos pecados, Senhor. Nós nos rendemos a Ti como barro nas mãos do oleiro e dizemos, Senhor, molda-nos segundo a Tua vontade, Senhor. Não queremos nos corromper, queremos ser servos Teus, Senhor, que faz a Tua vontade, que é cuidado, que, Senhor meu Deus, é uma lavoura cuidada por Ti, que recebe a semente da Tua palavra e produz fruto, e a cada vez mais fruto, e pelo fruto se conhece a árvore, Senhor, que nós possamos dar fruto de justiça. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, quando muitas vezes falamos da Tua palavra, mas não a estamos vivendo. Nos perdoa, Senhor, quando nós temos o conhecimento, mas nós não temos a prática, Senhor. Pai, começa pela minha vida, começa pelo altar da Tua igreja, mas não desiste de nós. Molda-nos segundo a Tua vontade, Senhor. Molda a nossa vida, para que nós possamos ser um vaso cheio da Sua glória, ser um vaso cheio da Sua presença, porque hoje eu posso sentir o Teu amor, eu posso sentir o Teu cuidado, eu posso ouvir a Tua voz dizendo, filho meu, dá-me o Teu coração. Eis-nos aqui, Senhor, nos colocamos no processo. Senhor meu Deus, restaura a nossa vida e faze-a de novo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a vencer a cultura da terra, para que nós possamos viver a cultura do céu, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?
Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra faz sentido para a tua vida? Amém? Traz reflexão para a gente, que nós possamos viver coisas tremendas de Deus. Eu creio que Deus vai trazer um novo tempo para nós. Deixa Deus moldar a sua vida. Não desiste do processo. Estejamos firmes, de pé, confiantes em Deus.